Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, que é professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade e também coordenador do Grupo CROM, que vem trazendo há muitos e muitos anos esse trabalho de despertar consciencial da nossa humanidade. Tudo bem, querido? Como vai você, Walter? Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite a quem já está aqui com a gente, ao pessoal que ainda vai nos assistir. E estamos aqui mais nessa sexta-feira, não tão fria, né? Hoje estava um pouquinho melhor, né? Então, vamos tocando a vida aí. E temos um novo tema aqui para falar Verdade. para vocês. E vamos lá, estamos nessa. O tema, então, hoje que o Walter vai falar sobre o ego. Ele diz assim: o ego, use a seu favor. Por que, Walter, esse tema? Conta pra gente. Como nós falamos aqui, a nossa meta, tanto no programa Ponto Zero, como no Acendendo Você, é colaborar para as pessoas fazerem uma reflexão dentro do campo do autoconhecimento e da construção da própria consciência. É importante as pessoas aprenderem e levarem muito a sério o que é o ego, o que ele significa, e o que ele faz com as pessoas, e o que tem feito. Né? Então, quando eu falo use a seu favor, é justamente a primeira dica de como você usar o ego a seu favor é conhecer, saber que você tem um e que ele está Uhum. submetido a um sistema de controle, de manipulação, né? De criar um ambiente que é uma realidade, não é a verdade, né? Cada um vive uma realidade, não vive exatamente a verdade. E essa realidade ela pode ser muito distorcida quando ela é trabalhada com o ego. Quando o ego é exacerbado, e isso não está relacionado à personalidade, não. Isso são ferramentas que se usam, só que alguns são mais suscetíveis, outros não. Uhum. Alguns ainda estão num processo mais de despertar e outros não. Então, isso tem algumas diferenças, sim, de pessoa para pessoa, mas está muito longe de ser só a questão da personalidade. Todo mundo vincula o ego, né, o id, né, essa ligação entre o ser interno e a parte externa do ser, né, o mundo externo e o seu interior, definido inclusive pela psicologia ortodoxa, né, que é a ligação entre Uhum. quem somos nós por dentro, né, no nosso id, né, e o que existe aí fora. E as pessoas, em geral, até o mundo da psicologia, da psiquiatria, que trabalha no campo da mente, da alma das pessoas, sempre trouxe a ideia, ou traz a ideia ainda, de que o ego está relacionado à personalidade, isso muda de pessoa para pessoa, tal. Sim, comportamentos mudam, mas o ego é uma ferramenta poderosíssima de controle para quem não tem consciência, para quem é distraído, entre aspas, na sua própria existência. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, o que é o ego na existência humana? É tudo isso que você falou. E por que o ego é É, algo tão perigoso ao desenvolvimento do ser humano? Praticamente você já deu uma introdução, eu queria que você já explicasse a segunda pergunta, porque eu sei que nós vamos ter muito que falar sobre isso. por que que o ego é algo tão perigoso no desenvolvimento do ser humano? Os senhores do destino, os arcontes, os guias, os mestres e todos mais que conhecemos, né? Ou que conhecemos não, que conhecem a natureza humana, trabalham com o nosso ego. Simples Verdade. assim. Trabalham com o nosso ego. Os anjos do destino. Numa definição esotérica, dizem que a Bíblia foi dada ao mundo ocidental pelos anjos do destino, dando a cada um e a todos exatamente aquilo que necessitam. Uhum. E por que isso? Porque uma das ferramentas que eles mais utilizam é o nosso ego, Olha só. que é a nossa relação entre o nosso eu interior e o mundo externo. E nisso Uhum. existe o campo emocional, o campo racional e a construção das vaidades, dos milindres,
ou das próprias virtudes. E o ser humano, enquanto num campo, né, de desvalor humano ou ignorância, ele é totalmente manipulado e comandado por essa ferramenta chamada ego. Por isso que na construção da consciência e do autoconhecimento, nós precisamos ter isso muito claro. Que num piscar de olhos, nós podemos colocar tudo a perder por causa do nosso ego. Verdade mesmo. E eu não estou falando de quem está nos escutando, não. Dos nossos queridos e queridas ouvintes, não. Estou falando da minha pessoa, da sua, de qualquer pessoa. É verdade. O ego é tão venenoso que um descuido, você joga tudo que você construiu no lixo. Você acaba com uma vida, você pode acabar com uma vida em busca da consciência por causa do ego. Ah, mas então é para a gente ficar apavorado? Não, é para você saber, você ter, antes até da sua própria consciência, você ter consciência que você tem isto na tua relação com a verdade que se transforma na sua visão em realidade. Por que nós temos realidade e verdade? A verdade é o absoluto. A realidade é como nós enxergamos o mundo. Uhum. E esse mundo é construído por meio também deste nosso ego. E os senhores da luz, posso dizer assim, porque todos eles trabalham no campo da luz, só que o trabalho deles no campo da inconsciência nos prejudica, só para saber, né? Então, para o pessoal não ficar guardando, né? Ah, os arcontes são do mal, os anjos, então os anjos que são os anjos do destino são do mal? Não, eles não são do mal. O que é mal é a nossa inconsciência, a nossa ignorância, e aí eles não podem fazer nada. E para que eles possam cumprir a meta deles, né, o trabalho deles, e nisso eles são implacáveis, porque eles vão cumprir, porque senão eles perdem também o status pelo qual eles estão trabalhando no universo, eles não podem se preocupar com a nossa inconsciência, eles não podem ter pena de nós, eles não podem ter compaixão de nós no sentido negativo. Eles têm compaixão, sim, eles entendem os nossos processos. Mas o processo da ligação que é formada pelo ego, onde constrói a personalidade, onde constrói os nossos vícios e desvios, né, de ver a verdade como ela é de fato, é por via desse tal chamado ego. Ô, Walter, qual é o maior bloqueio que o ego promove contra o ser humano? Ou o que o ser humano permite a si este bloqueio? O ego, ele é utilizado diante destes, então, vou jogar aspas, interesses existenciais de convivência, né, entre seres humanos, seres mais ascensionados, seres que nos assistem, seres que estiveram conosco aqui no planeta, utilizando, né, da nossa inconsciência, e por aí vai, né? O maior bloqueio que o ego pode proporcionar é impedir o despertar. O que impede, de fato, o despertar é o ego. Agora, numa subclassificação, né? Não numa subclassificação, mas numa coisa mais elementar, mais básica, ele trabalha com um elemento essencial, que é o medo. Uhum. Então, a construção do ego humano, no sentido não apenas das vaidades, né? Da sua projeção de si, em torno de si, né? Para se fazer valer em algo que não é verdadeiro, mas no medo. E o medo impede o despertar. Porque pelo ego, uma parte das pessoas estão no seu estado de conforto. Não abre mão daquilo que acreditam. Não abre mão da intelectualidade, ou entendem que só a intelectualidade é suficiente. Tudo isso está relacionado à natureza do próprio ego. Ser diplomado em grandes academias de ciência, isso tem um lado que é o campo do conhecimento, sim, que é o lado positivo, mas quando isso se torna uma armadilha, uma cadeia existencial, cadeia no sentido
não, né, de promover uma sucessão de coisas, mas uma cadeia onde aprisiona a criatura humana, isso tem a ver com justamente o ego. E o medo de perder as suas, então, conquistas, a sua própria vaidade, a sua titulação, uma parte não se permite. E tão igual, na mesma proporção, é quem está no campo da ignorância. Sim. Porque não pense em quem quer que seja, que o ignorante, aquele que não atingiu os graus da intelectualidade acadêmica, ele é diferente do intelectual. Pelo ego, ele é a mesma coisa. Às vezes é mais arrogante, mais prepotente, mais cheio de vaidades do que aquele que, de fato, né, tem alguma construção intelectual nisso. Então, o ego funciona no sentido deste veneno igual para todo mundo. Ele é tão perigoso para um honoris causa, né, um doutor, um PhD, quanto é perigoso para aquele que conseguiu fazer apenas alguns anos da escola, ou que nem conseguiu fazer uma escola. E isso as pessoas que estão no processo de despertar e de ascender e de se autoconhecer precisam saber. Porque o ego, para 100% da humanidade, é uma relação envenenada. Ela é envenenada entre o ser humano e o mundo que ele habita. Envenenada por quê? Porque quis, ou ainda quer, retirar o ser humano da verdade, criando uma realidade artificial em torno dele. Por que a gente consegue ver o que a gente está vendo hoje na política no Brasil? Algumas coisas tão absurdas, umas candidaturas tão absurdas, umas intenções de voto tão absurdas. Porque é o ego. Isso é trabalhado com o ego das pessoas. Verdade. É bem isso. O ego não permite você ver a verdade, né? Ele cria uma falsa realidade, né? É bem isso mesmo. É justamente. Pode falar. É justamente isso. A criação da realidade. A realidade é ruim? Não, mas ela tem que ter, o ser humano tem que ter consciência que a realidade é algo que ele enxerga. E dentro dessa consciência, que ele pode sim estar no campo do engano, ele pode sim estar sendo enganado. E essa consciência tem que existir. Não é assim, de repente, não, então tudo que eu enxergo no mundo, tudo que estão me mostrando é mentira, então, não, a coisa não funciona nessa dualidade. Então, se não é uma coisa, é outra. Não. Mas funciona no campo da percepção dos processos e das ferramentas possíveis de te enganar. E que você vive, sim, 100% do ser humano vive uma realidade, como ele enxerga o mundo. Quanto mais essa realidade se aproxima da verdade, mais você está no campo da construção de consciência, você está no campo da sanidade, tanto mental quanto física, e por aí vai. Então, isso é o que é a nossa mensagem. É importante que o ser humano perceba esses processos, né? É que ele existe, sim, um ego, né, que está sendo ainda envenenado. Por quê? Aí podem perguntar, já me perguntaram, mas por quê? Como assim envenenar o ego? O ego trabalha com razão, emoção e sentimento. Quando você trabalha com esses elementos, o racional, barra mental, a emoção e os sentimentos das pessoas, você captura elas do jeito que você quiser e coloca elas onde você quiser. E você envaidece, você coloca a pessoa a acreditar que ela é o que ela não é, e por aí vai. Por isso que tem grupos no mundo que se transformam seu corpo em monstruosidades, né? Tomam medicamentos, tomam fármacos, achando que vão, né, ter um resultado que não é o resultado do seu próprio trabalho consigo mesmo, e por aí vai. Isso é justamente o trabalho da artificialidade da sua relação com o mundo, que é norteado por esse tal desse ego. E quando a gente fala, dentro do nosso assunto, use a seu favor, é justamente tudo isso. Conheça, saiba o que ele é e o que estão tentando fazer com você e já fizeram. E essa é a grande importância. Verdade. Existe algo, Walter, que pode contribuir com a quebra da nuvem egóica que paira na visão do ser humano mediano? Como isso pode acontecer? Isso, de fato, está acontecendo. Está acontecendo.
E, e eu deixo uma mensagem para o pessoal que no universo não existe democracia, tá? O que isso significa? Que quando a avalanche transformadora do ser humano limpar o nosso ego, limpar essa relação viciada que o ser humano tem de si com o mundo, não vai sobrar para ninguém, não vai dar tempo para ninguém. No universo não tem democracia, tá? Então, democracia é um discurso humano muito mal tratado, muito mal pensado sobre vários aspectos, mas o universo não tem democracia. O que é, é. O que vai acontecer, vai acontecer. Então, mais a mais, nós estamos recebendo influências, né? Psicoenergéticas, energéticas vibracionais. Né? As tempestades solares não é um fenômeno planetário ou de um astro como o Sol, que deu, né? Deu vontade lá no Sol, então o Sol está mandando. Não, tudo isso tem um sentido e que mexe com esse campo de percepção e consciência. Cria impeditivos para que se continuem a utilizar essa relação que nós temos entre o nosso id, o nosso eu interior e o mundo, que aí é o tal do nosso ego, de forma negativa. Isso vai chegar num ponto em que não haverá espaço para viciar o ego das pessoas com esses sentimentos negativos. Só que isso está vindo em forma de avalanche. Por isso que eu me penalizo quando algumas pessoas, ontem mesmo eu gravei uma live, entrou uma pessoa querida também, nossa ouvinte, dizendo que ela não tinha muita esperança, que as coisas não estão mudando. E, ao contrário, estão mudando, assim, a passos largos, e vão mudar ainda mais. E nós vamos ver isso, nós vamos presenciar isso. Agora, não vai ter escolha no sentido, assim, uma opinião. Quando existir a limpeza energética vibracional que interfere nos nossos egos, claro, aqui eu não estou dizendo para agora as pessoas falar, poxa, então é culpa, né, de algo externo a mim, não. E não é uma questão de culpa, mas é uma questão de reconhecimento, de percepção. Você tem a ferramenta, você tem a ligação, faça dela o melhor, faça as melhores ligações entre você, o seu eu e esse mundo que você vive, o que está fora de si. Isso sim, essa relação que veio sendo viciada e veio sendo travestida, né, de uma realidade que interfere na verdade mesmo, na nossa própria existência, e nos engana. E essa avalanche vibracional está aí no planeta, está vindo cada vez mais e virá, num determinado momento, virá, e aí as pessoas que não perceberam vão perceber de fato uma mudança, e aí uma parte vai ficar perdida, sim, vai ficar perdida porque ela se nutre, né, dessa relação falsa entre, né, o eu e o mundo. Mas a gente está trabalhando para que isso não aconteça, ou aconteça da menor forma possível, passando, então, essas ideias para vocês refletirem e descobrirem, né, de fato, que relação que vocês têm com o mundo e o perigo que tem quando a gente descuida, quando a gente deixa isso à vontade. Nós não podemos mais permitir que controlem ou manipulem o nosso ego. Construam falsas ideias em torno de cada um de nós para que atinja objetivos que não são os nossos. Porque essa construção artificial do nosso ego, essa formação do ego humano de forma negativa, não é para nós. Ainda que fosse para cada um de nós, mas não é. É para um sistema que tem que funcionar. Isso que é o pior. Nossa, muito legal. Ô, Walter, e por que ainda a humanidade está exposta a tantas ameaças pelo medo e pelo controle? Porque se eu impor medo num ser humano mediano, que eu chamo, ou pelo senso comum, a pessoa não se liberta. Não se liberta do seu ego e não desperta. Não desperta. E isso tem funcionado ainda, de uma forma, infelizmente, eficiente, para uma parte da humanidade. Quando eu aprisiono a pessoa nesse ambiente de medo, então ela justifica qualquer tipo de atitude para não querer mudar. Verdade. Justifica
desde o seu estado de conforto, o seu status quo. Muitos não querem se libertar do seu próprio ego negativo, porque o ego sempre vai existir, e não é uma coisa que nós vamos banir. Mas o lado viciado, o lado manipulado, é esse que nós temos que prestar atenção, esse que precisa ser, né, tratado por cada um de nós. E é cada um de nós. Nós não temos assim, eu não posso chegar e falar, não, eu vou tratar o ego de 1 milhão de pessoas e tudo vai dar certo. Não, é cada um por si. Entendi. E o medo é uma ferramenta, né, que Opa. coloca as pessoas, não, se eu abrir mão, se eu começar a pensar, né, se eu aceitar, se eu souber a verdade, eu vou deixar esse confortinho, né, essa vidinha alienada, né, a minha vida que é gostosinho, eu saio para me divertir, não que as pessoas não possam se divertir, mas usam isso para se alienar, usam o sexo para se alienar, usam determinados vícios para criar alienação. Olhar para o seu ego manipulado é trabalhar com tudo isso e ter cuidado com tudo isso. Enxergar o seu ego manipulado é exatamente aquela frase tradicional que é, né, o bicho do chifre fugindo da cruz. Que muita gente falava, eu ouvia quando era criança, que quando alguém não queria aceitar alguma coisa, dizia que era pior do que ele fugindo da cruz. E o ser humano, nesse sentido, o ser humano não iniciado em si, né, no seu trabalho de transformação, naquela vontade autêntica, né, legítima de mudar, ele muitas vezes não quero saber nada disso. O que você está falando para mim né, isso aí é abobrinha, isso aí não existe. E isso tem o grande ingrediente do medo. Só que o medo não é um processo que acontece de uma vez só. Ele vem lá da infância, vem lá do começo da vida, né? Então ele se torna um hábito que se apresenta como se fosse uma proteção. Então a pessoa tem medo, acha que está se protegendo e na verdade está criando um bloqueio gigantesco, uma negação gigantesca num processo de um possível processo de transformação de si. Olha isso, hein? Existe, Walter, algum sinal visível desta exposição à verdade? Um dos sinais visíveis que estão acontecendo, que é bastante interessante, é o mundo onírico, o mundo dos sonhos. Uhum. Isso é uma realidade que as pessoas precisam prestar atenção. É bastante interessante prestar atenção no mundo dos sonhos vívidos, que as pessoas estão recebendo muitas mensagens de transformação. E pessoas, assim, que não são iniciadas, pessoas que não procuram ainda, não estão procurando, ou não estão exatamente despertas, mas eu tenho conversado com pessoas comuns nesse sentido, né, não tendo essa procura, e a gente escuta todo dia alguém falar, não, eu tive um sonho e foi muito real e tudo mais. Esses sonhos são justamente um chamado ao despertar, para que não haja aquele impacto traumático, né, emocional e de difícil assimilação. Elas estão começando a receber mensagens por intermédio de sonhos. E para quem quer entender como é que se entende um sonho, independente da imagem que ele, ou da cena que você vivencia, o mais importante de um sonho é o sentimento que ele te deixa, e não a cena em si. Porque, às vezes, alguns sonhos não têm sentido, você encontra uma pessoa num local e não faz muito sentido, mas o sentimento que isso deixa, que é um dos elementos da mensagem. Quanto mais o ser humano prestar atenção nisso, mais isso será claro. Porque é óbvio que se você tem um processo de despertar, né, ou existe um exemplo bem fácil disso. Experimenta não levantar quando o seu despertador toca. O que vai acontecer? Você vai acordar no dia seguinte e não vai levantar. No terceiro ou no quarto dia ele vai tocar e você nem acordar vai. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Fazendo um paralelo para as pessoas entenderem. Então, quanto menos atenção a gente dá à intuição, ao consciente e o subconsciente, nato dentro de si, menos ele vai nos
trazer mensagens, mas prestando atenção, né? Para quem puder fazer isso e gostar de fazer isso, dando importância, anota o sonho. Se acordou no meio da noite com a memória de um sonho, anota, porque fatalmente, se você continuar dormindo, você vai esquecer esse sonho. Isso é muito comum. Verdade. Isso não é particular de ninguém, não. O ser humano está, né, acometido dessa possibilidade de não lembrar o sonho depois. Então, se quiser aproveitar a informação para até fazer uma correlação com o sentimento que você teve, anota, deixa um papel, um lápis do lado na cabeceira da cama, anota. Aí, se você tiver outro, acordar, anota esse sonho. E aí você vai começar a ter uma certa iluminação dentro dessas mensagens que você está recebendo. Então, esse campo, né, é um campo bastante interessante. Outra questão, que vamos dizer assim, uma das cerejas do nosso bolo aqui, é a assunção da verdade. A assunção da verdade. Por que se vê tanto absurdo hoje na sociedade? Porque a mentira está vindo para fora, ela tem que ser exposta para ser diluída. Verdade. Apesar de que a vontade é dizer simples assim, mas não está sendo tão simples assim. Mas, né, a causa e o efeito é simples, mas o processo é bastante complexo, mas é isso que está acontecendo, é a assunção da verdade. Verdade. O ego traz em si alguma bagagem do passado que interfere na realidade atual das pessoas? Infelizmente, sim, no sentido negativo. Ao invés dele trazer uma bagagem de memória para que a gente aproveite as experiências, muitas pessoas vivem, por via do seu ego manipulado, a sua vida totalmente no passado. Então, elas vivem o passado e deixam de viver o presente. Então, infelizmente, sobre esse aspecto, sim. Né? O ego traz, para muitos, para uma parte, também não são para todos, né? Mas para uma parte traz essa memória do passado, essa memória negativa, e às vezes obriga a pessoa se obriga, né? Não isso obriga a pessoa, mas a pessoa se obriga, né, a vivenciar apenas o seu passado e deixa de viver o presente, né? E se repete muitas vezes em processos que já deveriam estar, né, resolvidos na sua existência. Ô, Walter, o ego pode ser, então, um meio que as pessoas procuram se esconder, mas que, na realidade, as expõe o tempo todo? Nossa, interessante, né? Com certeza. O ego está sendo hoje, né, a vitrine da vergonha alheia. Verdade. Ego e vergonha alheia estão andando assim, ó, um do lado do outro. É o tempo todo. A pessoa se expõe de uma forma a achar que ninguém está percebendo, e todos percebem. Percebem o mentiroso, percebem o vaidoso, percebem o melindroso. Nós somos o que somos agora, visivelmente. Claro que uma parte não enxerga porque não quer, ou é alienada, ou não interessa, ou não faz diferença, mas quem está atento percebe. Verdade. Então, ego e vergonha alheia estão andando juntos. E tem que ser ao contrário. Ego tem que andar com a virtude. Deixar a vergonha alheia de lado e casar com a virtude. Hoje está casado com a vergonha alheia, porque a gente olha e fala, né, sinto muito. O dia que o ego encontrar a virtude, aí teremos, né, a satisfação de conhecer o ser humano. Hoje, há alguma dificuldade nesse processo. Agora, para concluir, como podemos usar o ego ao nosso favor? Conhecendo tudo isso, reconhecendo tudo isso que eu deixei para vocês hoje aqui como mensagem. A utilização do ego ao nosso favor é nós conseguirmos a nossa relação entre o nosso eu interno, o nosso id, e o mundo externo, norteado pelas virtudes, pelos valores. E também poder trabalhar de forma positiva
né, quando nós descobrimos os vícios do nosso próprio ego. Aonde que nós estamos nos segurando, né, de forma negativa para nos relacionar com a sociedade, com a família, com o trabalho e tudo mais. Porque todos nós estamos num processo, em maior ou menor grau, norteados por isso. Porque é o que eu falei no meio da live. Quem precisou usar isso ao seu favor, usou. Mas usou por conta do quê? Da nossa ignorância, da nossa alienação espiritual, do nosso vir e repetir processos aqui na Terra que nos levam a ficar numa roda de samsara se repetindo. E esse 2012 para cá é um momento que explodiu essa ideia de repetir os erros. Está dando uma chance enorme para que a gente não cometa mais isso. Furar o pneu da roda de samsara finalmente, e a gente tem que aproveitar isso. Construindo, sim, o nosso ego em torno de valores e virtudes, e não de uma falsa ideia de si, a ponto de nos tornarmos descuidadamente agressivos, arrogantes, prepotentes, senhores da verdade. Quantos de nós não corre, né? Comete essa escorregada existencial, né, no decorrer da sua rotina diária. E, às vezes, por mais que a gente se esforce, às vezes a gente tem um momento, sim, que a gente sobe num tamanco falso aí e torce o pé. Às vezes a gente dá uma resposta para alguém que você fala, poxa, deixa eu ir lá tentar, né, tentar dar um melhor nisso, porque não foi, né, não foi bom. É o tal do ego. Então, é a nossa relação do id, do nosso eu, com o mundo em torno de virtudes e de valores. Isso é um ego que pode servir ao nosso favor, sim. E nós seremos, então, encaminhados para isso em breve, de uma forma irreversível, que é o que eu falei, né? Esqueçam a democracia do universo, que ela não existe. Lá é e acabou. Não tem opinião, não tem, eu acho diferente, na verdade é a verdade. Oi? Lá é e pronto. Desculpa. Aliás, nós somos o que somos. Não, no universo a nossa energia é a nossa identidade, né? Então, assim, lá não tem essa máscara que é usada assim direto nas redes. Walter, eu tenho um pedido de internautas para você, inclusive. Foram vários, porque eu essa semana, eu falei, inclusive, que eu ia falar isso publicamente. Fiz uma pauta baseada num anúncio que Benjamin Fulford colocou no Instagram dele, comentando sobre uma questão de entrantes, né? E as pessoas pediram para que o Dr. Walter falasse disso, porque eu só dei um anúncio de como ele explica o que é esses entrantes. Você, como é profundo conhecedor da psique humana, como que é traído isso? Não, você não vai responder agora não, porque eu sei que você vai estudar profundamente, você vai buscar pesquisar, porque eu te conheço. Então, eu gostaria que você, numa próxima pauta, se você pudesse falar esse assunto, porque eu instiguei a coisa, porque eu achei interessante comunicar às pessoas que Benjamin Fulford, em contato com pessoas de governos, etc. e tal, ele fala claramente que há uma parte da humanidade são de entrantes que não são humanos, que simplesmente tomaram corpos aí de pessoas. E eu quero saber do Walter Trebtes. E aí, isso veio uma enxurrada de e-mails para a Cris de Pascoal, né? Pedindo para que nosso querido Dr. Walter falasse desse assunto, porque você aborda a metafísica extremamente profundamente bem, né? Então, gostaria de saber se isso procede, se não procede, o que você pensa de tudo isso e o que você vai nos trazer sobre isso. Não é um pedido só meu, não. Nossa, eu recebi uma enxurrada de e-mails, por isso que eu estou falando publicamente e disse que falaria. Então, aí, para mais ou menos 150, 200 e-mails que eu recebi, eu me comprometi a falar com o Dr. Walter pessoalmente. Então, segue um pedido a você aí, para que você nos esclareça sobre esse tema. Pode ser? Muito bem, eu agradeço o convite, vou preparar o tema e próxima semana a gente pode falar sobre isso, sim. Vamos falar sim, vamos conversar um pouco sobre isso. O pessoal vai assustar, viu? O pessoal vai assustar.
Eu achei extremamente assustador, porque eu vejo o Fulford como uma pessoa extremamente interessante, inteligente e bastante sério. Então, quando ele trouxe esse assunto à tona, eu trouxe também à tona, dizendo, olha, Benjamin, eu falo, cito a fonte claramente, Benjamin Fulford está trazendo esse tema. Então, mas as pessoas querem saber de você, se isso procede, se não procede, porque eles confiam no que você vai dizer. Nós temos aqui o Walter, que não é full Ford, mas é o Walter Trebitz aqui, né, Walter? Trazendo a mesma seriedade do Benjamin. Gratidão, Walter. Deixa É eu isso aí. abençoar a você, meu querido, e agradeço por essa aula maravilhosa que todos nós tivemos. Gratidão a você, Ângela. Gratidão à equipe da TV Galáctica, a todos que estiveram aqui, quem ainda virá nos assistir. E, mais uma vez, eu deixo de forma bem humilde para vocês, né, que o que a gente fala aqui é reflexão, é estudo, né, autoconhecimento. Aqui ninguém traz a última palavra, mas traz uma de tantas que ainda virão, né? Então, use isso da melhor maneira possível, cuide de si, cuide desses elementos, né, da pessoa humana, para conseguir se transformar, e tudo que a gente souber do melhor aqui para ajudar na transformação, a gente vai dividir com vocês. Então, gratidão e próxima sexta estamos aí. Gratidão, Walter. Até o próximo ponto zero. Gratidão a todos que participaram conosco aqui dessa aula maravilhosa. Gratidão, Walter. Ótimo final de semana para todo mundo. Beijos. Até. Até, tchau. Tchau, tchau.